Tá vendo esses desenhos? E se eu te dizer que você pode desenhar assim ou até melhor mesmo sem o famoso dom? Conheça o meu treinamento Desenhe Agora do Zero e aprenda mais rápido do que você pensa. Link na bio ou na descrição. E bem-vindos, agora vamos fazer a coloração desse super desenhão do Naruto. Mano, esse Naruto Rikudo tá lindão, fala aí, na moral. Pra mim, um dos melhores desenhos que eu já fiz do Naruto aqui no canal. E agora vamos fazer a coloração, vou te passar todas as técnicas que eu usei para poder fazer esse desenho aqui. Se você chegou de primeira, a parte de desenho tá no comentário fixado, tá? Então você pode ir lá no comentário, faz o desenho e vem aqui para fazer a coloração, beleza? Então é isso aí, sem muitas delongas, vamos logo lá para o nosso tutorial. E vamos lá, moçada, agora colorir aqui o nosso Narutão, né? E seguinte, ó, vamos começar aqui fazendo como se fosse um chakra ao redor do personagem, tá? Para fazer esse chakra, veja só que eu tô usando um amarelo, certo? Eu tô usando um amarelo aqui canário, tá? Amarelo até um pouquinho de presença, né? E aí eu vou fazer como se fosse realmente manchas ao redor dele, certo? Só que a mancha, quanto mais próxima ao personagem, mais forte ela tá. Veja que quanto mais distante ela fica do personagem, ela fica mais leve, tá? Eu vou aplicando essa leveza justamente para deixar esse destaque aí no personagem no desenho, certo? Assim você consegue ver que eu vou fazendo até a parte da cabeça dele, eu realmente faço sobre todo o personagem, até chegar na mão dele. Ainda continuando com esse mesmo amarelo, eu vou fazer a base de sombra, né, entre aspas, do desenho, porque ele é todo brilhante, mas tem algumas sombras, tá? Então, para fazer essa sombra, é como se fosse uma sombra de contorno no desenho, tá? Então, veja só, vou fazendo no cabelo, né, na parte da bandana, na parte da roupa dele aqui, né, nessas mangas dele aqui também, tá? Veja que eu vou fazendo realmente como se fosse um contorno. E eu desenho a sombra e faço o preenchimento. A técnica é você desenhar essa sombra e fazer o preenchimento. Cuidado no braço dele, porque o braço dele ali, a parte da roupa é escura, é preto, tá? Então não tem esse destaque aí, beleza? Seguindo o nosso desenho, eu venho com o amarelo agora um pouco mais leve e vou passar ele bem de leve no restante do personagem. Onde tiver tudo aqui, ó, todo esse preenchimento que tiver amarelo nele, eu vou fazer bem de leve com esse amarelo, tá? Veja só que vai dar um destaque diferentão, realmente vai parecer já começa a parecer que está brilhando, mas ele vai parecer muito mais ainda quando a gente fizer o fundo do desenho. Agora com lápis de cor laranja, eu vou fazer o seguinte, eu estou usando até um laranja escurinho que eu tenho aqui, tá um pouco mais forte, para fazer uns efeitos aqui agora nessa parte de sombra. Somente onde eu fiz as sombras, tá? Eu vou deixar um pouco mais alaranjado, mas aí, ó, veja que não tô preenchendo essa sombra. Eu tô fazendo como se fosse realmente umas manchas a mais, tá? Tipo um degradê em muitas partes aqui. E também aproveitando esse laranja, eu vou usar para fazer ao redor do Naruto também, ó, nesse chakra ao redor dele, certo? Veja que vai ficar agora várias manchinhas laranjas, né? Isso aí eu vou fazer por tudo que eu já fiz aqui de amarelo. Seguindo o nosso desenho, nós vamos voltar aqui agora com laranja mais forte, né? Veja que eu faço a base do olho e a parte de baixo do olho eu vou usar um amarelo, certo? Já vou deixar esse olho completo aqui no caso. Já deixei logo assim para deixar mais fácil. Com o marrom eu vou fazer o seguinte, ó, eu vou fazer a sombra aqui da pele do Naruto, né? Na parte do rosto dele, porque nesse modo aqui o rosto dele ainda mostra a tonalidade de pele, tá? E aí eu vou fazer na mão também, certo? Que na mão também é a pele normal. Então veja que eu vou desenhando essas partes que eu quero fazer a sombra, né? E vou fazendo o preenchimento. Eu não estou forçando o marrom também, tá? Em seguida eu venho com o bordô e vou passar por cima, para ele ficar um pouco mais avermelhado, digamos assim, certo? Só na parte da mão eu ainda avanço um pouquinho mais com o bordô. Você vai ver que nos dedos eu avanço um pouco mais, só para dar um destaque diferente, né? Um destaque melhorzinho ali na base das mãos. Depois eu venho com rosa claro e aí eu vou passar por cima de tudo, até da sombra, tá? Eu quero que essa sombra ela meio que se misture, né, com a tonalidade da pele do Naruto. Então passando por cima, veja que ela vai ficar já misturada, ela já vai ficar um pouco mais neutra, não vai ficar aquela coisa avermelhada demais ou marrom demais, tá? Ela parece até um pouco mais rosada também. Eu vou pegar o lápis de cor azul, cara, eu vou fazer o seguinte, ó, tá vindo um brilho azul, né, desse Rasengan dele, aqui no rosto do Naruto, tá vendo? Vai ter uma parte na roupa também, mas por enquanto eu vou trabalhar aqui nessa pele do Naruto, tá? Então eu vou trabalhar só no rosto e na mão dele que vai pegar muito brilho azul, certo? E aí eu vou até fazer esse Rasengan dele aqui já completo, tá? Então eu vou fazer um preenchimento dele aqui, certo? Veja que eu estou usando o azul para fazer o preenchimento, só que o centro eu vou deixar mais esfumadinho, tá? Para ficar claro no centro.
E esse centro aqui eu venho com azul claro e passo. Claro que eu com esse azul claro que eu passei não mudou nada, cara. Acabou ficando a mesma coisa. Então lá no final você vai ver que eu vou usar uma caneta Posca para deixar o centro bem clarinho, bem branco, tá? Que vai dar um efeito muito bacana, cara. Como se realmente fosse um Rasengan completo. Com lápis de cor preto agora a gente vai adiantar muito o desenho, tá? Então primeiro, essas bolas ao redor, certo? Eu vou fazer com destaque de preto. Então veja só, eu faço uma marcação como se fosse uma lua, né? Uma meia lua na bola. E depois eu vou fazendo, né? Como se fosse um esfumado, cara, um degradê, tá? Para deixar um efeito luminoso por elas também, por todos esses círculos aqui. A parte da roupa do Naruto eu também vou fazer a sombra, tá? E para fazer a sombra é o seguinte, eu vou desenhar em duas etapas. Vou fazer como se fosse duas camadas aqui de sombra nessa roupa do Naruto. Primeira camada eu desenho e preencho total mesmo. E a segunda camada na coloração eu vou passar bem de leve o preto, tá? E ele vai ficar com esse aspecto todo riscado, todo leve, tá? Isso aqui porque a gente vai trabalhar outras cores para deixar o desenho mais destacado, mais bonito. Agora o que eu venho com marrom escuro e com esse marrom é o seguinte, ó. Tudo que eu passei de preto, eu vou passar esse marrom escuro, tá? Nessa parte das bolas aqui voando, tá vendo? Ó, que vai ficar até com um efeito realmente como se fosse um pouco mais luminoso, né? Mas mesmo assim fica todo escurecido. Na parte da roupa dele também, onde eu deixei a parte leve com o preto, né? Eu vou passar por cima, principalmente no ombro dele ali, ó, eu preencho tudo, né? Só que o que acontece? Eu ainda vou trabalhar o brilho desse Rasengan dele, tá? Eu vou trabalhar como eu fiz com o rosto, né? Eu passei um azulzinho no rosto. Então eu vou deixar algumas partes leves em branco, tá vendo? Para depois trabalhar essa questão desse brilho azul aqui no personagem, certo? Então logo em seguida eu já venho com o azul e aí eu vou fazer o seguinte, ó. Eu vou passar aqui o efeito de brilho nessa parte da roupa que eu deixei branco, tá vendo? Eu vou misturando tudo. E vou passar uma parte no amarelo também, tá? Vai ficar um pouquinho verdinho, mas não muda muito não, cara. Ainda ficou azulado, certo? Vai ficar com um efeito muito bacana. E aí ficou parecendo realmente que ele tá recebendo um brilho azulado desse Rasengan dele. Agora eu venho com preto, essas faixinhas do rosto, né? Eu vou preencher de preto. Lembrando que eu vou respeitar o efeito do brilho também, né? Ó, eu vou respeitar ali no canto do brilho azul. Para a parte da boca eu vou usar um marrom escuro com uma sombra na língua e depois eu vou usar um salmão para preenchimento da língua, tá? Aí já fica completo também essa base da boca dele. Agora eu vou voltar com o sépia, tá? Eu vou usar um sépia aqui. Veja que o sépia é como se fosse um preto, só que um pouco mais leve, né? Um pouco voltado para o marrom também. E aí eu vou fazer uns efeitos atrás, umas texturas. Que atrás dele é como se fosse uma grande árvore, cara. E é como se a gente estivesse vendo um pouco das raízes dessa árvore, tá? Então, para fazer esses efeitos é o seguinte, cara, ó. A primeira coisa que a gente precisa fazer é definir cada uma dessas raízes, tá? Então, para definir essas raízes, eu vou fazer o seguinte. Eu vou fazer a marcação e vou fazer um efeito saindo da marcação para a parte do centro, tá? E veja que eu não completo esse efeito, certo? E assim eu faço por todo. Depois que eu faço todas essas marcações e esse efeito, eu vou fazer uma segunda camada aqui, agora escurecendo um pouco mais na parte da sombra, tá? Na parte dos cantos aqui dessas divisas que eu fiz das raízes, beleza? Você vai ver que eu vou passar tudo com a mesma cor, com o sépia. Vou fazendo essas marcações. E para finalizar aqui o efeito, você vai ver também que eu vou fazer as texturas como se fosse traços por essas raízes, né? Como se fosse realmente uma textura de árvore por ela, tá? E aí eu vou fazer a textura em tudo aqui, cara. Veja que vai ter todos os detalhes aqui, eu vou fazendo essa textura. Veja que eu fui misturando um pouquinho também com esse brilho amarelo do Naruto ao redor, né? E aí a gente cria esse fundo aqui como se fosse as raízes de uma árvore, tá? Em sequência, eu vou usar agora um verde chamado verde pinho, tá? Você pode usar verde limo, verde pinho, qualquer verde que você quiser. Eu quero usar esse verde porque ele é muito legal para fazer essa questão dessa árvore, certo? Então aí eu vou fazer o seguinte, ó, preenchimento e vou deixando alguns cantos leves. Principalmente nas divisas, né? As divisas que eu deixo bem leve, porque eu vou usar um verde claro depois, tá? Mas uma coisa que eu quero falar aqui para vocês é o seguinte, veja que com esse verde eu tô meio que misturando com esse amarelo ao redor do Naruto, tá? Para não ficar muito dividido, né? Eu vou passando por cima também e aí vai dando essa questão, vai ficando mais uniforme, tá vendo, ó? Não fica aquela coisa muito dividida no personagem, certo? E assim eu completo todo o meu desenho. Depois eu venho com o verde claro e aí eu vou passar
por cima dessas partes que eu deixei branco, tá? Veja que não muda muito, né? Quando eu passo o verde claro, não muda porque é basicamente uma cor parecida e ele vai estar ali só fazendo uma iluminaçãozinha diferente, tá vendo? Vai ficar com um efeito super bacana no desenho. Cara, esse fundo aqui eu gostei demais, na moral, eu gostei muito de fazer ele mesmo. Agora que eu vou pegar um marcador e uma régua, eu vou fazer um contorno no personagem, no desenho aqui, tá? Eu quero fazer um contorno completo aqui por ele, beleza? Isso aqui é simples demais de fazer. Depois eu vou pegar agora uma caneta posca, tá? Uma caneta posca branca. E aí eu vou fazer o seguinte, um efeito de brilho no nariz do Naruto, nessas bolas aqui ao redor, tá? E também vou fazer um efeito nas unhas e vou fazer o efeito no Rasengan. Cara, esse efeito no Rasengan é o que vai dar mais trabalho, porque é como se eu estivesse desenhando vários círculos e realmente o Rasengan é como se fosse um chakra circulando várias vezes muito rápido, tá? E aí eu vou fazendo, ó, e à medida que eu vou chegando ao centro eu vou deixar mais círculos ainda, vou deixar mais traços ainda, tá? Os círculos ao redor é que vão ficar mais dispersos, mas o do centro tá tudo ali, né, concentrado, certo? E vou fazer alguns tracinhos ao redor também desse Rasengan e também ao redor dele como uma iluminação, tá? Veja que vai ficar realmente parecendo algo luminoso ao redor dele. Eu vou fazendo vários formatos de tracinhos, cara, vários tracinhos mesmo para deixar um destaque bem bacana nesse Rasengan. Veja que os que eu passei por cima da unha eu tentei apagar também, né, para não ficar por cima do dedo, né, cara? E aqui com essa caneta posca eu consigo esse efeito de Rasengan muito legal, beleza? Para finalizar eu vou fazer um efeito de brilho no olho do Naruto e só falta também a assinatura, certo? Bom, tendo isso nós ficamos aqui com o nosso desenho. Eu espero que vocês tenham curtido esse tutorial, porque pra mim, cara, um dos melhores tutoriais do Naruto que eu já trouxe aqui no canal. Na questão do desenho, cara, pra mim o desenho ficou perfeito dele, tá? Eu espero muito que vocês tenham curtido. Não esquece de se inscrever no meu curso online também, que eu ensino muita técnica de desenho e coloração lá. Todas as minhas técnicas sou eu mesmo que ensino pra você, tá? E na descrição aí tem os materiais que eu uso, certo? Caso você queira comprar, compra aí na descrição pelos links onde eu compro também, beleza? Valeu, um abraço e até a próxima.